Deus seja louvado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor Jesus, para assim continuarmos aprendendo das riquezas e da bondade do Senhor para nossas vidas. Cristo venha a ser glorificado. Espero que você esteja aprendendo a palavra de Deus. Estamos na aula a respeito que trata sobre a justiça de Deus. Esta justiça efetuada por Deus, mostrada, revelada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, na outra aula, havíamos e vimos sobre os três primeiros elementos que compõem as bênçãos da justiça divina, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora vamos continuar a nossa aula para a glória do Senhor Jesus. Continue com a sua Bíblia, se você tem duas Bíblias, se você tem um marca-texto, se você tem uma caneta, papel, bloco de notas, vamos anotar para que nós não venhamos perder nenhum só de nosso pensamento, daquilo que o Espírito Santo está derramando, está manifestando em nossos corações mediante a sua palavra. Ok? Vamos dar glória a Deus aí? Vamos dar glória a Deus, como é de costume do Ministro Club? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? A primeira bênção, o primeiro elemento que vimos foi o arrependimento. O segundo elemento da justiça divina é a fé para crer no Salvador dos pecados. A terceira bênção, a substituição, que acontece quando Cristo acontece quando cremos que Cristo foi na cruz. A quarta bênção, que foi nos outorgada, que foi dada, que foi manifestada por Cristo Jesus pela justiça de Deus, é a reconciliação. Se você tiver anote aí por gentileza, a reconciliação, que é o ato de reunir inimigos por meio de uma terceira parte. Então, o quarto elemento da justiça de Deus é a reconciliação. Abra comigo, por favor. Abra conosco. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta, louvado seja Deus. Deus seja louvado e engrandecido para sempre. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Oh, glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 11, para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos vendo o quarto elemento, que diz respeito sobre a justiça divina, que vai mostrar daquilo que Cristo fez por nós, que estamos na reconciliação. Observe que tudo o que Cristo fez por nós, Ele fez a fim de que viéssemos receber no Espírito. Então, você não viu, mas você se arrependeu, que é algo espiritual. Você não viu, mas teve fé para crer no Salvador dos seus pecados. Você não viu, mas você creu na substituição. Você também não estava lá, você não viu, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E isso é uma grande bênção para aqueles que são filhos de Deus. É uma grande bênção para aqueles que vivem a vida de acordo com a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, que diz assim: assim persuadimos os homens à fé, tendo conhecido o temor do Senhor, mas Deus já nos conhece. E espero que também sejamos reconhecidos nas vossas consciências, não querendo outra vez louvarmos a nós mesmos diante de vós, mas sim dar-vos ocasião de gloriar-vos por nossa causa,
para que tenhais como responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Versículo 13. Estou lendo todo o contexto para você entender aquilo que estamos falando. Porque se perdermos o juízo, o entendimento, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Versículo 14. Versículo 14. Pois o amor de Deus nos constrange. Por isso nós assim julgamos que um só morreu por todos. Logo, nele todos morreram. Aleluia! Que coisa poderosa! Que coisa poderosa! Que um só morreu por todos. Logo, todos também morreram. Versículo 15. E ele morreu por nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Aqui a finalidade de Cristo ter se entregado na cruz, de ter Cristo ter morrido e ressuscitado por nós, é para que nós, como aceitos ou como pessoas que aceitou a Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, que agora nós vivamos para Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Claro que tudo que nós fazermos ou tudo que fizermos não se comparará e não será para a nossa salvação, mas nós fazemos como memorial. Você não jejuma para ser salvo, mas você jejuma porque você tem lembrança, porque você memoriza tudo aquilo que Cristo fez quando ele estava no deserto. Ou seja, o que nós fazemos como cristãos, nós fazemos apontando para o que Cristo fez e fez melhor. Mas nós, como seus discípulos, nós o imitamos, nós fazemos semelhante àquilo que ele fez, ele também fez. Diga glória a Deus se você consegue entender. Logo, se ele fez, também nós fazemos como memorial, não como querendo ser melhor que Cristo, mas porque ele fez. E outra coisa, nós fazemos por causa que ele nos amou e hoje nós somos seus discípulos, somos seus servos, ok? E para termos comunhão, assim como ele fez, também nós fazemos para que venhamos ser comunhão ou termos comunhão com Cristo Jesus. Diga amém se você consegue entender. Versículo 16. Portanto, daqui em diante não conhecemos ninguém segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. No entanto, agora já não o conhecemos desse modo, ou seja, segundo a carne, mas nós conhecemos Jesus pelo Espírito, segundo o Espírito, não com essa carne, porque tem pessoas que conhecem, que falam de Cristo conhecendo pela carne e não conhecendo a partir do Espírito, porque se quisermos ter um relacionamento com Deus, de fato, se quisermos ter uma vida de intimidade com Deus, devemos ter um relacionamento a partir do Espírito Santo que está habitando dentro do nosso espírito, ok? Versículo 14. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus. Observe, todas as coisas provém, ou seja, vem, advém, emana, brota, jorra de Deus. Começa, o start vem de Deus. Por isso que Paulo ele é bem claro em dizer, mas todas as coisas provêm de Deus. Porque se você é nova criatura, não é porque você quis, é porque Deus quis que você fosse nova criatura. E se Deus quis que você fosse nova criatura, ele disponibilizou o Espírito Santo a fim de que você alcançasse esta nova vida
em Cristo Jesus, com essa nova vida, essa nova criação, ok? Então tudo provém de Deus, o qual reconciliou. Então, observe, o quarto elemento da justiça de Deus, a reconciliação, o qual nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Irmão, entenda isso aqui. Deus podia ficar alheio de nós, alheio do ser humano, alheio de todos os homens, mas ele quis, foi da vontade de Deus, enviar o seu filho. Por quê? Porque quem estava irritado, irado, contrário contra Deus ou contra os homens era Deus. Mas Deus, ele proveu o próprio sacrifício para se satisfazer. Isso aqui é muito sério, porque o homem jamais poderia alcançar, aplacar a ira de Deus contra o homem. O próprio homem oferecendo animais, oferecendo holocausto, oferecendo vários e vários sacrifícios, não poderia aplacar a ira de Deus, não poderia satisfazer o prazer de Deus. Por isso que Deus providenciou o sacrifício, Jesus, para que reconciliasse com Ele mesmo por meio de Cristo. Então, não é por nós, não começa em nós. As bênçãos espirituais, a justiça de Deus, ela provém de Deus. Quem está entendendo aí? Diga glória a Deus. Porque se vier alguém querer falar para você que é salvo pelo que faz, que é salvo porque dá dízimo, que é salvo porque ora, porque jejua, porque vigia, esquece, é mentira, é balela, porque provém do próprio Deus. Irmão, se Deus não enviasse Jesus, nós nem saberíamos, nós não quereríamos saber de Deus, se não fosse o próprio Deus enviando Jesus. Está claro no texto sagrado. Observe, mas todas as coisas provêm de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E além de Deus nos reconciliar com Ele mesmo por meio de Cristo, Ele confiou o ministério da reconciliação. Porque Deus fez o seguinte: eu reconciliei você por meio de Cristo Jesus. Agora, se você for reconciliado comigo, Deus falando, você, o ser humano, foi reconciliado comigo por meio de Cristo Jesus, agora vá e fale para outra pessoa que eu quero se reconciliar também com ela, que eu quis e eu já enviei o meu sacrifício para que você, ser humano, fosse reconciliado. Não é por causa de você, mas é por mim, é por meio de Cristo, por meio do meu Filho, que eu reconcilio com você. Quem consegue entender essa palavra? Quem consegue entender o que está sendo dito pelo Espírito? Dê glória a Deus aí, porque não é por nós, é por meio de Cristo. Nós recebemos, nós tomamos posse desta bênção, da reconciliação. E além do mais, nós ministramos, nós temos esse ministério de reconciliar, o ministério da reconciliação. Não é reconciliar com o próximo, é reconciliar o nosso próximo com Deus, a fim de que o próximo saiba que Deus reconciliou-se, já disponibilizou a reconciliação. Agora só basta o homem ter fé, crer no Salvador, que foi por meio de Cristo Jesus. Diga glória a Deus se você crê nisso. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos imprimiu. Número 1, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Número 2, imprimiu a palavra da reconciliação. Ou seja, nós temos que pregar um Cristo que nos achega ao Pai, que quitou a dívida que estava em vigor com o nosso Pai, com o nosso Deus. Mas agora nós estamos quites com Deus.
Agora somos servos de Cristo, porque a graça nos alcançou e nos deu oportunidades e nos deu também obrigações de servir a Deus em Cristo Jesus. Porque tem gente que fala assim, eu sou livre e eu posso fazer o que eu quero. A graça me libertou e eu posso fazer o que eu quero. A graça te libertou. O sangue de Jesus te comprou. Só que você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para fazer a vontade de Cristo, a fim de que glorifique a Deus nos seus membros. Está escrito em Romanos. Ok? Ou seja, imprimiu a palavra da reconciliação. Versículo 20. Assim, pois, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por meio de nós, rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Irmão, a reconciliação já está feita. Agora só basta que cremos que o Cristo já veio e nos reconciliou. Já é só crer. Já foi feita. Agora só crer no Salvador, porque já estamos reconciliados com Deus. Diga glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. Quinto elemento da justiça de Deus. Propiciação. Escreva aí se você pode. A propiciação é o quinto elemento da justiça de Deus. E o que é a propiciação? É o ato de Deus satisfazer-se com o sacrifício de Cristo e de seu sangue na cruz. Então, propiciação, a palavra propício significa ser aceito, ser bem aceito. É tanto que o sumo sacerdote, quando ele entrava no mês 7, no dia 10, no santuário, do Santo dos Santos, com sangue de animais, ele derramava o sangue num propiciatório, na tampa da arca, porque ele derramando o sangue na tampa da arca, fazia com que o povo e a sua família, ele e a sua família, a família levítica e o povo de Israel, as outras tribos, fossem aceitas por Deus e não viesse o julgamento contra o povo de Israel. Porque esse dia é o dia chamado Yom Kippur. Yom Kippur significa dia do juízo. Yom, dia, Kippur, da expiação ou dia do juízo. Era o dia em que Deus estipava os pecados da congregação, matando sangue inocente, ok? E era o sangue derramado no propiciatório, para que o povo fosse propício a Deus, fosse aceito por Deus. Por isso que a propiciação é o ato de aceitação, é o ato de Deus satisfazer-se com o sacrifício de Cristo Jesus. Porque aquele sangue que era de bode, que era de novilho, não satisfazia a Deus, mas apenas cobria o pecado do povo. Esse sangue de Jesus tira o pecado do mundo. É diferente. Vamos ver alguns textos. Abra comigo. Romanos capítulo 3:25. Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, verso de número 25. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos 3:25, que diz assim: a qual Deus propôs como propiciação pela fé no sangue, ou pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. A justiça de Deus, ela é oriunda, ela é manifestada por meio do sangue. Por isso que a justiça de Deus, ela só pode ser estabelecida, ela só pode ser efetuada, ela só pode entrar em vigor por meio do sangue de Jesus. Por isso que é tudo por Cristo, tudo por meio de Cristo Jesus. E nada é sem Jesus, nada fora do sangue de Jesus, nada fora do sacrifício de Jesus, ok? Para a remissão dos pecados outrora cometido. Vamos ler outro texto. Abra comigo Efésios 2:13. Efésios
capítulo 2, versículo 13. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Glória a Jesus. Abra aí comigo para nós lermos a palavra de Deus. Efésios 2,13, que diz assim: mas agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, vós que anteriormente estáveis longe, fostes incluídos, porque Ele é a nossa paz. Por meio de quê, irmão? Que nós fomos inclusos, foi por causa do sangue. O sangue nos inclui, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo destruído a parede da separação no meio, e em sua carne aboliu as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para criar em ambos, ou de ambos, em si mesmo, o novo homem, fazendo a paz. Versículo 16 e último. E pela cruz reconciliar os dois em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, o sangue inclui, olha só, que nos faz ser aceitos por Deus. O sangue é inclusivo. Então esse negócio, inclusão social, essa inclusão é mentira, é balela, porque os homens querem incluir as outras pessoas por meio das suas teorias, por meio dos seus achismos. Nós somos inclusos nos céus, somos inclusos no corpo de Cristo por meio do sangue de Jesus. E a cruz nos reconcilia. Nós falamos no outro ponto sobre a reconciliação, mas a reconciliação também é por meio da cruz do Calvário. Vamos lá, vamos abrir o texto. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler a partir do verso 19. Colossenses, eu estou mostrando, irmãos, a justiça de Deus por meio de todo o Novo Testamento, para você entender a obra que Cristo fez. Porque a gente tende a dizer, nossa, Cristo morreu por nós, que maravilha. Não foi só isso, não. Cristo morreu por nós, derramou seu sangue, mas por trás disso, ele disponibilizou bênçãos celestiais. A justiça divina veio por meio desse sangue, por meio desta obra que Cristo ortogou na cruz do Calvário. Então, não foi só o fato de Jesus ir para a cruz. Jesus foi para a cruz, mas no sacrifício de Jesus, foi de suma importância, tanto para Deus quanto para nós. Para nós foi que alcançássemos as bênçãos divinas. E para Deus foi importante porque aprove Deus fazer a justiça de Deus, a justiça divina, por meio do sacrifício. Então Cristo é o mediador, literalmente, tanto dos homens quanto de Deus. Porque se para os homens é a salvação, são bênçãos inefáveis que vêm por meio do sacrifício, por meio do sacrifício para Deus, por meio do sacrifício de Jesus, ele manifesta a justiça divina, ok? Para que estas bênçãos nos alcancem. Que maravilha! Que coisa poderosa! Quem consegue entender? Quem consegue entender? Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Versículo 19, Colossenses 1, 19, que diz assim: porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, depois de haver feito a paz, através do seu sangue, do sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse todas as coisas consigo mesmo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus se você consegue entender essa palavra. Que poderoso, que maravilha. Vamos ler mais um texto para finalizarmos agora. 1 de João 2:2. 1 de João
2, 2. Vamos ler e passar para o próximo elemento para nós encerrarmos, para a aula não ficar muito extensa. Oh, aleluia. 1 de João 2, 2. Primeira epístola de João. Pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas ou não pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Ou seja, a aceitação de Deus para conosco é por meio do sacrifício de Cristo. Quando Jesus subiu como sumo sacerdote de uma linhagem, de uma ordem superior à ordem levítica, que é a ordem de Melquisedeque, Jesus subiu na ordem melquidesiana, a fim de que oferecesse o sacrifício no altar de Deus, para que para que através do sangue o Senhor Deus viesse reconciliar consigo mesmo, consigo o mundo e todos os seres humanos que crescem em Jesus. Então é por meio do sangue de Jesus. Jesus fez o sacrifício mais excelente, no lugar mais excelente, de uma forma mais eficiente e de uma só vez. Ok? Diga glória a Deus por isso. E no lugar mais poderoso. E permaneceu, porque ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, das mansões celestiais, lá no terceiro céu, lá no tabernáculo celestial. Ok? Vamos lá. O sexto elemento, se você pode anotar, nós já falamos hoje sobre a reconciliação, que foi o quarto elemento. Acabamos de falar sobre a propiciação, que é o ato de aceitação de Deus, que Deus aceita o ser humano por meio do sangue de Jesus. Por isso que ninguém pode bater no peito e falar, eu alcancei pelas minhas próprias forças, eu alcancei pelas minhas próprias vontades, ou pelos meus próprios êxitos. Nós não podemos falar isso. Nós alcançamos por meio do sangue de Jesus. E agora iremos falar, para nós encerrarmos essa classe, a redenção. Escreva aí. Redenção é o ato de tomar de volta. Redenção é o sexto elemento. É o ato de tomar de volta aquilo que foi, número 1, perdido, número 2, vendido, número 3, ou negociado. Então, a redenção, ela tem essas três finalidades. Ela tem a finalidade de tomar posse, de resgatar aquilo que foi vendido, negociado ou perdido. Perdido, negociado, perdido, vendido ou negociado. Então, a redenção tem essa característica. Se você perdeu alguma coisa, a redenção, por meio do sangue de Jesus, puxa, pega de volta, toma de volta o que é seu. Se foi vendido e você não consegue tomar mais de volta, a redenção tem esse poder. E se foi perdido, se foi negociado, também. Qual a diferença de vendido por negociado? Porque vendido, você pode ter vendido por um preço. Negociado, você pode ter negociado por outro preço, que não era aquele valor, aquele preço, mas um preço mais abaixo, ok? Por isso que pode ser, a redenção pode ser resgatado por alguém que perdeu, vendeu ou negociou. Vamos ver alguns textos? Vamos lá. A redenção. Lucas capítulo 1, versículo 68. Lucas capítulo 1, verso 68. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 1, verso 68. Que diz assim: Bendito o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque visitou o seu povo e operou a sua redenção.
e nos levantou uma ponta de salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, esse aqui é o cântico do pai de João Batista, Zacarias. Quando Zacarias nasce, ele exclama, ele conclama, ele adora, ele, cheio do Espírito Santo, profetizando que Deus iria visitar com redenção, não por causa do seu filho, porque o Espírito Santo o encheu para profetizar a respeito do filho da parenta, que era a parente de Maria Elizabeth, que estava grávida do menino Jesus, e toda a história todos conhecem, que Elizabeth sabia que a Maria estava grávida do menino chamado Jesus, que era o Salvador do mundo. Ok? Então, a redenção é o ato de tomar de volta aquilo que foi perdido, vendido ou negociado. Vamos ver outro texto. Outro texto para você esclarecer a sua mente. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Louvado seja Deus. Gálatas 3:13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gálatas 3:13, que diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, havendo-se feito maldição por nós, pois escrito está: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha aí, para que a bênção de Abraão viesse sobre os gentios, por meio de Cristo Jesus, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. A redenção, ela tem esse poder de nos ortogar, de nos devolver. No Antigo Testamento, existia a lei da redenção, ou da busca de retomar tudo aquilo que tinha perdido, vendido ou negociado. De três formas poderia acontecer o trâmite na lei de Israel. O primeiro trâmite, por exemplo, se eu tinha uma casa e vendo uma casa para uma pessoa fora dos muros da cidade. Isso vale só fora dos muros da cidade, que eu posso comprar em qualquer momento. Então, eu tenho uma casa fora dos muros da cidade e uma pessoa que vem de fora quer comprar. Eu vendo aquela casa. Porém, eu me arrependo de ter vendido aquela casa porque eu gostava dela e no momento foi um momento de impulso e quis vender porque o momento me levou para que eu viesse a vender. Porém, eu quero tomar aquela casa de volta. Tinham três meios de se resgatar aquela casa. O primeiro meio era o meio que era chamado de parente remidor. Por exemplo, eu vendi aquela casa fora do campo ou fora da cidade e eu não tinha mais condições físicas, não tinha condições econômicas, porque eu gastei, investi, investi, não tenho mais dinheiro para retomar aquela casa. O primeiro meio de resgate daquela casa fora da cidade é o parente próximo. Podia ser um primo, poderia ser um tio, podia ser algum parente, um parentesco próximo para me ajudar a comprar aquela casa de volta. E aquela casa deveria ser ressarcida, aquele proprietário deveria ser ressarcido 1/5 em cima daquilo que eu vendi. Por exemplo, se eu vendi aquela casa, eu vendi aquela casa por 500 mil, eu tinha que dar, além dos 500 mil, 1/5 em cima do valor do montante total para resgatar aquela casa, totalizando a bagatela de 600 mil reais. Se eu quisesse aquela casa de volta. Só que minhas condições não foram agradáveis para que eu pegasse. Então eu chamei um parente próximo, poderia chamar um parente próximo que teria condições econômicas para redimir, para resgatar aquela casa. Esse é o primeiro meio, é o parente próximo, o parente resgatador. O segundo meio é chamado de os seus próprios
meios, ou suas próprias forças. Eu vendi aquela casa e tenho condições de pôr, além do dinheiro que eu comprei, que eu ganhei por vender aquela casa, eu tenho um montante de 1/5 para dar, eu tenho 600 mil para tomar aquela casa de volta. O segundo meio de resgate era pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças. O primeiro era pelo parente próximo. Segundo meio, pelo parente remidor. Então, se a pessoa não tivesse o parente próximo ou nenhum parente que tinha condições econômicas de resgatar, ou a pessoa não tinha o segundo meio, o poder aquisitivo de tomar pelas suas próprias forças e resgatar aquela casa, ela tinha a terceira opção, que era o ano do jubileu. O ano do jubileu acontece de 50 em 50 anos. Então, se a pessoa vendeu aquela casa faltando 35 anos para o jubileu, no ano 15, no 15º ano corrente de 50, faltavam 35 anos, ou faltam 35 anos para a pessoa retomar aquela casa. Então, no ano do jubileu, ela poderia ir lá com a escritura daquela casa que deveria ser guardada, ela poderia levar e tomar de volta. Aí estão os 3 meios de um resgate na lei, no trâmite legal do povo de Israel. Só que nós, os crentes, os cristãos, o povo de Deus, os filhos de Deus, não fomos resgatados pelo segundo meio, porque nós não fomos salvos por aquilo que fazemos, mas nós fomos salvos por meio do primeiro meio que Deus disponibilizou, que é o parente remidor. Nós não tínhamos condições de resgatar pela nossa própria força, porque as nossas riquezas são escassas para agradar um Deus tão poderoso. Então, nós temos um parente próximo que nos resgatou, que encarnou-se, que se tornou homem, a fim de que pagasse o preço para o Pai, para que viesse perdoar todos os pecados. Diga glória a Deus se você consegue entender por que Cristo é o nosso parente. Porque ele, sendo forma de Deus, ele não usurpou, ele se encarnou, ele se tornou carne, para que viesse pela carne salvar todos os homens, pagar o preço, fazer-se, sendo ser humano, se tornar ser humano, para que fizesse o papel de parente próximo para redimir, resgatar todos os seres humanos. Aí está o sexto elemento da justiça de Deus. Irmãos, tudo passa por Cristo. Observe, tudo é pelo sacrifício de Cristo, tudo é por meio do sangue de Cristo. Nada é fora Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, ninguém pode ver ao Pai, senão por mim. Ou seja, Jesus é o acesso ao Pai e Jesus é acesso do Pai a nós. Porque sem Jesus, o Pai também não poderia manifestar toda essa obra de ação, a reconciliação, a salvação, o perdão dos pecados que nós vamos ver mais na frente. Deus não poderia nos resgatar, nos redimir. Deus não poderia fazer a substituição, reconciliar. Por isso que a justiça de Deus foi manifestada em Cristo. Se Jesus é importante para o homem, para que se achegue a Deus, é importante para Deus, porque através de Cristo, Deus chega também até o homem. Diga glória a Deus. Eu falo Pai, porque a justiça do Pai, que Cristo também é Deus, porém, na encarnação, ele foi sujeito ao Pai, obedecendo todas as ordenanças para que a justiça divina fosse efetuada. Deus seja louvado para sempre. Espero que você esteja aprendendo sobre a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui é o fundamento da nossa fé. Isso aqui é a base da nossa fé cristã, que você precisa conhecer, que você precisa saber. Por isso que o Espírito Santo nos conduziu para que falássemos, para que estudássemos estas doutrinas, estas bênçãos, essas dádivas advindas da justiça de Deus.
ok? Por isso que é de suma importância nós estudarmos, nós estamos apenas no sexto elemento, são 17. O sexto elemento da justiça divina, da justiça de Deus. Então, nessa aula, nós vimos a propiciação, nós vimos a reconciliação, a propiciação e também acabamos de ver a redenção. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Na próxima aula, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.